Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento bíblico e científico, ele sabe que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Por exemplo, em Isaías 40, 22, o profeta Isaías diz que Deus está assentado sobre a redondeza da Terra. A Bíblia não tem o propósito de falar, né, de uma terra plana. Não é o propósito de Deus. A Bíblia não é um livro científico. A ciência com a qual a Bíblia se preocupa é a ciência da salvação. A Bíblia contém, sim, antecipações científicas importantíssimas. Ela até fala, como eu mencionei em Isaías 40, 22, da redondeza da terra, sendo que naquela época não se acreditava nisso, né? Até na Idade Média era uma heresia dizer que a Terra era arredondada e achatada nos polos, porém a Bíblia já se expressava assim, de forma parecida antes. O homem tornou-se um ser vivo. Gênesis 2, 7. A verdade sobre a Terra é mais sobre desaprender e ver através do engano do que mostrar todos os aspectos da física e da astronomia. A maioria dessas informações não tem utilidade alguma. Pergunte ao seu leigo médio como eles sabem que os planetas parecem. Eles vão te dizer que eles viram imagens em um livro escolar ou animações no Discovery Channel. Isso tudo é propaganda, não é prova científica. Você pode usar binóculos ou um telescópio para ver as luzes no céu, mas o que prova que você tem que estes são objetos enormes, milhões de quilômetros no espaço. Foi-lhes dito que existem milhares de satélites no espaço que circundam uma bola. Que provas você tem de que eles realmente existem? As transmissões de rádio não precisam de satélites no espaço. Temos TV digital agora, de antenas que não precisam de satélite ou cabo. Comunicações, incluindo a utilização da internet, usam ondas de rádio ou cabos subterrâneos e submarinos. Por que nos foi dito que vivemos em uma bola giratória com água e tudo pendurado nela perfeitamente para nós, em condições perfeitas para nossa sobrevivência? Por que eles fraudariam 6 pousos na Lua? Por que eles fingem ter uma estação espacial com astronautas? Por que os leões rugem? Quem é Deus? A pessoa que crê em darwinismo e evolução e ainda nega a Bíblia, nunca leu Darwin e nem a Bíblia. Para acreditar em evolução, é preciso ser quase um completo analfabeto. O número de variedades intermediárias que outrora existiu na Terra deve ser verdadeiramente enorme. Mimimi para esconder o absurdo sobre a ideia que antes disso viemos de pó? Que coincidência! O pó pode criar vida do nada, porque sim, mas Deus que tudo criou teria problemas em dar vida ao pó? Darwinismo ateu. Porque é mais fácil ridicularizar a lógica dos outros, enquanto nem o garoto propaganda da teoria evolução acredita na própria teoria. Mas é legal ofender um Deus que ela nem acredita que existe, porque isso é totalmente coerente e lúcido. Só que não. Aquele no topo é você. Ninguém na história da humanidade pode dizer que alguém, algum dia, na sua árvore genealógica, foi algo diferente de um ser humano. É impossível comprovar que uma espécie é capaz de gerar outra completamente diferente. Apenas raças da mesma espécie são possíveis. A teoria da evolução usa a desculpa de milhões de anos para tentar justificar sua fantasia. Mas um fenômeno que nunca foi observado não pode ser comprovado,
portanto, não é ciência, e muito menos uma verdade. Para alguém dizer que matéria inorgânica cria consciência com o passar do tempo, ela precisa observar e testar isso, não apenas desenterrar meia dúzia de ossos ou comparar nossas mãos com as mãos de um macaco e dizer que éramos aquilo uma vez no passado. Qualquer um pode testar e observar um ser humano nascendo de outro ser humano, mas ninguém pode testar e observar um ser humano gerando outra espécie ou uma espécie de animal gerando um ser humano. Criação é 100% validada pelo método científico e não precisa usar nenhuma desculpa porque é auto-evidente. Evolução não possui prova alguma que pode ser observada, validada e testada que apresente o processo evolutivo a partir do pó inorgânico até um pleno ser humano independente da desculpa. Antes do ser humano, havia Deus que nos criou na sua imagem, e não um homem macaco de pó estelar. Ninguém criou Deus, porque Deus foi e sempre será o Deus eterno. Não nos cabe especular sobre o poder de Deus ou sua origem, apenas sobre o óbvio. Evolução é uma farsa. Quanto mais longe e mais distante no tempo, mais fácil de enganar, porque tudo e qualquer coisa pode ser colocada dentro desse intervalo impossível de tempo. Não acreditam no que pessoas 2000 anos atrás disseram que aconteceu 2000 anos atrás, mas acreditam no que um pseudocientista do século XX disse que aconteceu há 14 bilhões de anos atrás. Tá certo. Porque eles mentem para nós. Motivo: sem globo, sem teoria da evolução e sem alienígenas de outros planetas, de outras galáxias para semear a vida na Terra. O engano final está se aproximando. Se não pode ensinar religião nas aulas de ciência, por que é que ensinam o dogma da evolução? Por causa de meia dúzia de ossos aleatórios montados no formato de seres humanos? Evolucionismo é uma ideia fundamentalmente religiosa, um sistema de crenças que falham em explicar as origens da vida e é ensinado nas aulas de ciência todos os dias. Karl Popper, famoso filósofo da ciência, disse: o darwinismo não é ciência testável, mas sim um programa metafísico religioso de pesquisa. A televisão está bombardeando os mais incautos e desavisados com vinhetas, reportagens, seriados, reality shows, filmes e toda a gama de pragas da mídia com mensagens subliminares evocando o mantra da evolução das espécies e da seleção natural. A Record News não para de inundar os telespectadores com recortes de entrevistas em forma de vinhetas, emanando inputs subliminares na mente do povão, fazendo engenharia reversa psicológica, a fim de instalar o vírus da evolução das espécies no subconsciente das pessoas. Todos os dias, no momento dos intervalos comerciais, essa emissora evoca as vinhetas. Eu sou a favor da guerra, é o mais forte que sobrevive. Na Globo, tem também mensagens subliminares desse tipo em filmes, reportagens e agora o seriado da prisão de Supermax. Lembre-se, a mídia quer entrar na sua mente para te controlar como um gado.
foram inventadas muitas teorias sobre a origem do homem e do universo. Porém, não passam de teorias fantasiosas, sem comprovações empíricas e testáveis. Ninguém jamais observou sequer uma bactéria mudando de espécie com uma sequência genética completamente diferente da anterior, e nem gradativamente. Como é que a vida surgiu? O evolucionista Paul Davies admitiu: ninguém sabe como é que uma mistura de químicos sem vida espontaneamente se organizou de modo a gerar a primeira célula. Andrew Knoll, professor de biologia em Harvard, disse: na verdade, nós não sabemos como é que a vida se originou neste planeta. Por mais pequena que a célula possa ser, ela necessita de centenas de proteínas para poder levar a cabo as funções mais básicas. Mesmo que todos os átomos do universo fossem uma experiência com todos os aminoácidos presentes para todas as vibrações moleculares possíveis na suposta idade evolutiva do universo, nem uma única proteína funcional se formaria. Como tal, como é que a vida com centenas de proteínas se originou apenas como efeito das forças da química sem design inteligente? Se alguém quer argumentar que evolucionismo não é um dogma religioso, esse alguém está se iludindo. É preciso mais fé na evolução espontânea da vida do que vida surgindo do Criador do universo. Evolucionistas são rápidos para chamar criacionistas de burros e dizem: não viemos do macaco, na verdade. Temos apenas um ancestral comum. E depois, quando pedimos uma imagem que mostre a aparência física do tal ancestral comum, e é exatamente igual um macaco. Claro que quem pensa que era macaco vai dizer que vive numa bola giratória. Ciência moderna é um circo que serve para entreter, não educar. Ninguém vai para o circo na esperança de aprender sobre o mundo natural ou desvendar os mistérios da criação. Tem gente que leva o circo da ciência a sério. E o nada disse, e houve nada. Fim. Para continuar no ateísmo, eu iria precisar acreditar que nada produz tudo. Não vida produz vida. Aleatoriedade produz afinação. Caos produz informação. Inconsciência produz consciência. E não razão produz razão. Eu simplesmente não tinha tanta fé. Não é que ateus não acreditam em Deus, porque Deus não existe. É porque não querem ter que pensar que tudo que fazemos aqui na Terra terá consequências. Se a ciência e teologia não se misturam, então a ciência não tem mérito algum para dizer que ele não existe, assim como um teólogo é impedido de dizer que evolução é piada na prova de biologia. Ateísmo é apenas a religião do ego. Evolucionistas maliciosamente desonestos ou apenas ignorantes. A questão é a seguinte: quando criticamos a fantasia evolucionista, abordamos o assunto nas linhas de vocês acreditam que vieram de macacos, onde o proponente diz logo em seguida: não viemos do macaco, temos um ancestral comum. Ah, o tal ancestral comum. Engraçado como eles sempre pegam a evolução no meio do caminho. Em primeiro lugar, qual é a aparência física do tal ancestral comum? É de um macaco. Segundo lugar, o que veio antes do ancestral comum?
E antes disso, e antes disso, e antes disso, se voltar a escala evolucionista ao início, chegaremos à sopa primordial, uma gosma no pântano. Então, dizer para um evolucionista que ele pensa que veio do macaco é um elogio, porque lá no fundo ele pensa que veio de um cuspe cósmico. Então, galerinha do ancestral comum, parem de ficar falando essa retardadice mental.